Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Volta com o programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa a doutora Marta Zequim, fonoaudióloga, participa hoje conosco para falar sobre problemas da fala, desenvolvimento da fala e outras peculiaridades dentro dessa questão, que é claro, ela como conhecedora e como uma pessoa especializada dentro dessa área, traz aí essa contribuição ao programa, que está sempre aí prestando esse serviço de utilidade pública. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer conversar contigo. A satisfação é nossa em recebê-la aqui, doutora Marta, ainda mais para falar de algo que está aí no dia a dia, pessoas que passam por esse problema, realmente, por vezes até ficam constrangidas com situações dentro do meio social e, claro, tudo isso tem como ser tratado. E vamos falar então sobre esses problemas da fala, o que ocasiona e o que realmente dá para se fazer, para superar esse problema. Certo. Bom, quando se pensa em fala, desenvolvimento da fala, se pensa, enfim, desde o iniciozinho do desenvolvimento de cada um, então é desde a gestação. A gente sabe que o bebê, enfim, o feto, começa a escutar a partir de mais ou menos o 3º mês de gestação. Então, a partir dali, ele já começa a receber sons e, a partir de então, já passa a receber informações que vão sendo armazenadas e vão sendo, aos pouquinhos, utilizadas de uma forma mais concreta, não tão abstrata, junto a várias outras informações para desenvolver a fala. Então, assim, o neném já nasce com uma certa gama de conhecimento em relação a isso. Então, aquilo que a gente diz, o neném nasce e já reconhece o som da voz do pai quando o pai conversava muito com ele na barriga. Já reconhece o som da voz da mãe, o neném está chorando, escuta a voz da mãe e se acalma. Porque ele já tem essa memória auditiva, sonora. Então, isso já começa a fazer parte, já faz parte desse desenvolvimento, Então, o neném nasce já recebendo muitas informações que vão sendo fixadas, tudo ele vai agregando. Junto a isso, o que começa a acontecer? Ele passa a se alimentar, que são as coisas que o nenenzinho faz, então, quando nasce, Ele interage pouquinho, ele vai aos pouquinhos podendo perceber mais o ambiente e o foco principal acaba ali sendo a amamentação. Que é para a alimentação num primeiro momento, assim a gente pensa, o bebê tem que ficar nutrido. Ao mesmo tempo que a amamentação é importante para deixar o neném bem alimentado, enfim, ela também é importante para que ele desenvolva toda a musculatura orofacial, que é a musculatura da face da gente responsável pela fala. Então, se a gente pensar no nenenzinho recém-nascido, como é que ele é? Assim, a boquinha é pequenininha, o lábio é protruído, a linguinha vem para fora da boca, quase que o tempo inteiro. E à medida que ele vai mamando, vai sendo amamentado, a musculatura vai ficando tonificada, vai sendo modificada à medida que tonifica e ela vai ficando mais preparada para fazer diferentes movimentos, que são os que a gente precisa para articular cada som. Então, assim, é importante o neném
amamentar logo que nasce, assim que der, né, no período certo, passar para a alimentação pastosa, em seguida para a alimentação sólida. Então isso é bem importante, assim, que as etapas sejam cumpridas, sejam, né, que ele passe por todas elas. Então, à medida que o neném passa por elas, ele vai amadurecendo a musculatura, ela vai ficando prontinha para que ele articule os sons. Então ele começa articulando sons mais fáceis para ele, por exemplo, o M, que é um sonzinho bem, que é isso que ele faz, ou o A, que é o A, ma, são os primeiros sons que ele vai desenvolver. E aí, à medida que a criança cresce, ela passa a desenvolver sons mais complexos. Então, os últimos que ela aprende a falar são sons de R, por exemplo. Então, a criança vai falar, por último, corretamente palavras como cadeira, 30, são palavras mais difíceis porque exigem movimentos muito mais complexos da musculatura orofacial. Então, assim, a alimentação, ela é fundamental nessa fase, ao longo da vida inteira da gente ela é, mas nessa fase principalmente porque aí é o grande desenvolvimento, né? Junto à questão, assim, da alimentação, a gente tem outros aspectos importantes. O neném nasce, a gente pode pensar assim, podendo falar, articular qualquer som que existe no mundo. O neném não nasce porque nasceu no Brasil, só podendo articular os sons da nossa língua portuguesa. Então, assim, a qualquer som, a qualquer língua que ele for exposto, ele vai acabar desenvolvendo. Então, os nenenzinhos lá pelos 6, 7 meses, se a gente não conhecer, a gente não sabe dizer de onde eles são. São japoneses ou brasileiros. E à medida que eles vão crescendo, quando eles vão pronunciando sonzinhos, articulando, e a família vai junto estimulando, dizendo, mamãe ou mamãe, né, ou papá, enfim, e vão dando significado para isso, a criança vai aprendendo e fixando uma gama de sons que é essa da língua materna dela. E aí deixa de fazer, não desenvolve os sons das outras línguas. E essa é uma capacidade que a gente tem ao longo da vida inteira. É claro que quanto mais novo, mais jovem a gente é, mais fácil de readquirir. Até para o aprendizado, no caso. Exatamente. Desenvolver outras habilidades, outras línguas. Exatamente. E assim por diante. Então, assim, mesmo uma pessoa jovem, adulta, ela tem condição de desenvolver, aprender novas línguas, desenvolvendo novas articulações, mediante esse tipo de aprendizado, porque a fala, ela é articulação, e a articulação é movimento de músculo. Então, a importância, na verdade, é de estar estimulando permanentemente a musculatura de forma tal que a criança se desenvolva, né? Exatamente. E atenda, vamos dizer, a toda essa demanda, né, que vem na sequência e, claro, observando sempre aquele sequencial, né, como a senhora bem referenciou aqui, vamos dizer, não queimar etapas, mas passar por cada uma delas, né, para que aquilo se complete, né, que seja realmente um desenvolvimento completo. E, assim, dentro dessa situação, é claro, falamos aqui do desenvolvimento, né, e os problemas que podem advir, né, como é que ele se configura, como é que ele se forma esse processo, assim, além das deficiências que podem ser genéticas e outras complexidades. Desde sempre a gente observa a questão do desenvolvimento da fala. Não é algo assim que se espere até os 4, 5 anos de idade para começar a prestar atenção. Na realidade, a gente deve observar as crianças desde novinhas. Então, existem situações, por exemplo, de crianças que com 1 ano e meio, não falam nada, não produzem nenhum tipo de sonzinho, nem o mamamá, nem o papá, nada, né? Então, assim, é importante, sim, observar e avaliar para verificar o que é que ali está acontecendo. Hoje em dia existe uma lei, já existe isso como norma, da criança quando nasce, todo neném que nasce é avaliado auditivamente. Então, se faz o teste da orelhinha já, para descartar exatamente essa possibilidade de uma deficiência auditiva, já desde o nascimento. Há algum tempo atrás não se tinha isso como rotina e se percebia essa deficiência auditiva mais tarde. Então, assim, sempre, desde cedo, se avalia essa questão. A criança que não vem desenvolvendo, então, a fala, por exemplo, desde novinha, tem que ser avaliada para
que se existir algum tipo de problema, que ela possa ser estimulada da forma correta desde cedo. As crianças, ao longo do desenvolvimento, vão adquirindo cada um dos sons da língua portuguesa. Então, assim, se lá pelos 3 anos de idade ela faz muitas trocas na fala, é interessante que a gente observe também. Se ela troca letras, por exemplo, na própria cadeira, em vez de falar cadeira, ela fala tadeira, bom, ali já existe algo que não está correto. Com 3 anos de idade, o C, o som do K, ela já teria que conseguir falar. Então, assim, se os pais notam que é persistente a dificuldade, que não existe uma evolução, que outras coisas vão sendo adquiridas de forma mais rápida e o som continua sendo dito de forma com substituições, a gente tem que observar. A criança lá pelos 4 anos de idade não diz o som do R, fala como cebolinha, por exemplo, esse caso é clássico, assim, tem que avaliar. Então, a gente não espera até os 5 aninhos, porque a aquisição da fala ela é base para depois a aquisição da escrita. Então, assim, se não for a criança bem tratada, e não tiver com a fala completa, bem antes dessa aquisição da escrita, ela provavelmente terá uma dificuldade nesse outro desenvolvimento. Muito bem. Doutora Marta, a senhora falou aqui uma série de questões, até para a questão do diagnóstico, que eu gostaria que a senhora entrasse nessa abordagem agora também, porque, na verdade, assim, a partir de que momento, a senhora disse, a partir do momento que a pessoa perceber, mas por vezes há uma certa tolerância nessas questões todas. Eu gostaria que a senhora entrasse dentro desses aspectos que são fundamentais, inclusive para os pais que estão nos assistindo agora, de repente lá vai ficar preocupado também com o filho, e existem algumas tolerâncias. Eu gostaria que a senhora entrasse dentro dessa linha também, da observância necessária, até que momento, e de que momento, então, partir para a preocupação, ou seja, para buscar auxílio para proceder com algum tratamento. Então, a gente tem que ir observando assim cada fase, cada etapa. Então, assim, a criança por volta de 1 aninho tem que estar produzindo palavrinhas soltas, palavrinhas como aga, papá, mamãe, esses sons. A criança que chega a 1 ano e meio sem articular palavra alguma, praticamente nenhuma, tem que ser avaliada. Por volta dos 2 anos e meio, 3 anos de idade, a criança que enrola muito na fala, que só a família entende, ou só a mãe entende, ou só quem convive muito com ela compreende o que ela diz, e pessoas estranhas não, deve ser avaliada. Porque ali pode estar residindo, sim, algum tipo de problema. A criança que até os 4 anos de idade não articula o som do R, ou do L, que fala planta, ela fala planta, prato é pato, que faz esse tipo de omissão de som ou de substituição, parede, tem que ser avaliada. Então, assim, até os 4 anos de idade, hoje em dia, se espera que a criança esteja falando com uma fala muito parecida com a fala do adulto. Vai continuar sendo a linguagem infantil, a forma de falar de criança, mas a articulação tem que estar igual à do adulto já. Tem que ser o mais correta possível. O mais correta possível. Então, se até essa idade não houve esse desenvolvimento, aí sim se parte mesmo para uma situação assim, de preocupação, como tu falaste, assim, de que teria que observar, avaliar, às vezes é uma questão alimentar, ou a criança come alimentos muito pastosos e pouco exercita a musculatura, ou a criança tem alguma dificuldade de respiração, que está impedindo que ela desenvolva bem a musculatura para a fala, ou alguma questão auditiva, ou alguma questão do ambiente de estímulo, da forma como as pessoas com quem ela convive lidam, enfim, com a situação toda da comunicação, que isso é muito cultural também, muito de ambiente. Então, tudo, a gente avalia todas essas questões, assim, a respiração, a audição, a questão do ambiente, como é que é a rotina da criança, enfim, com quem ela convive, existe alguém que fala alguma língua estrangeira ou com um sotaque próximo a ela, tudo a gente tem que avaliar, nada se descarta, porque tudo é estímulo e tudo a criança, eles são muito abertos, então tudo eles absorvem. E às vezes de uma forma que para eles não é tão boa para o desenvolvimento. Então, acontecendo algo assim, a gente tem como estimular e tratar da forma correta.
Por exemplo, é muito comum a gente observar pessoas que convivem com crianças falando com elas, com um jeitinho de falar delas, né? Imitam o jeito da criança falar. E isso é muito complicado, porque nós, na verdade, somos os modelos para eles. E eles esperam isso da gente. E no momento em que a gente passa a conversar com eles da forma como eles falam, a gente não vai estar servindo de modelo correto, enfim, aquele que se espera que seja, e eles vão continuar com um padrão de fala mais infantilizado por mais tempo, né? Então, todas essas coisas, elas têm que ser observadas e avaliadas, então. Sem dúvida, inclusive é multifatorial, são detalhes fundamentais aí da gente considerar também. Mas, doutora Marta Zequim, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna. Vamos trazer mais alguns detalhes aí sobre as questões de desenvolvimento e problemas, né, na fala, que realmente tem de ser olhado com mais atenção e com mais carinho. Continue ligado que no instante só a gente volta. Estamos de volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Deixa a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixa a tecnologia te fazer feliz. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem.
De volta, continuamos aqui com a doutora Marta Zequim, fonoaudióloga, participando hoje conosco, esclarecendo realmente situações aí com problemas de desenvolvimento, e também as questões da fala, que vem desde a tenridade, aquele cuidado necessário e aquela observância, do pai e da mãe para que aquilo se processe dentro de um tempo certo e que realmente a criança possa atingir aquela faixa etária com a fala adequada. É nesse sentido assim que a gente está conduzindo aqui a nossa entrevista e com a contribuição aqui da doutora Marta, que realmente vem trazendo exemplos magníficos nesse sentido. Então, doutora Marta, para a gente dar sequência, no bloco anterior a gente falava da questão multifatorial e da necessidade dessa observância, desse carinho especial que o pai e a mãe têm de ter no desenvolvimento da criança. Eu gostaria que a senhora agora falasse também daquilo que pode ser feito, não só para estimular, mas pode ser adotado como tratamento em casos que realmente requerem algo mais especializado. A primeira questão importante eu sempre penso, quando eu penso nessa questão do desenvolvimento de fala e de linguagem em crianças, é dar o espaço para a criança se comunicar. Isso em qualquer momento, desde que ela é bebezinha. Tratar ela como uma pessoa, um ser falante, como a gente brinca, Então, assim, que vai compreender e vai ter como contribuir falando conosco. Então, contadas fora do ambiente de consultório, Eu digo assim, na questão de casa, escola, enfim, conversar com a criança, contar para ela da nossa rotina, fazer perguntas para que eles conversem com a gente, contem. Às vezes, eles espontaneamente não desenvolvem tanto assunto, mas a gente vai fazendo perguntas e aí eles vão desenvolvendo e as conversas podem ser muito interessantes. Então, outra questão bem importante e eles adoram, assim, é contar muita história. A história, o contar historinhas para a criança é fundamental. E aí o máximo que a gente conseguir, assim, contar a história fazendo entonações, as vozes diferentes. Então, tem a voz da vovozinha, a voz da criança, a voz do lobo, as histórias, A gente conseguir usar entonações diferentes, isso tudo é muito rico para o desenvolvimento da fala da criança, porque ela é muito aberta e ela se utiliza muito desses recursos para se comunicar também. Nunca imitar o jeitinho de fala deles. Falar corretamente, a gente fala com uma fala mais carinhosa, a gente fala num tom de voz talvez um pouco mais agudo, é um pouquinho diferente, mas a gente não fala errado. A gente pronuncia os sons da forma correta. Então, assim, a gente não precisa deixar o afeto, o carinho de lado em função disso. As coisas, elas estão juntas, mas falar da forma bem correta, cada som, cada palavra. Outra coisa que é bem interessante a gente fazer, que para eles é maravilhoso, é o cantar. A música, explorar muito assim essa musicalidade que eles têm. A fala, se a gente parar para pensar, ela não é só a boca, é o corpo inteiro. A gente fala, a gente se movimenta. E eles pequenos, então, mais ainda. É o corpo inteiro que fala. E a gente tem que dar o espaço para eles. Então, eles vão ter um momento de se fantasiar, eles vão colocar roupa de super-herói, roupa de princesa, eles vão brincar disso e a gente tem que entrar nesse mundo. Então, quanto mais a gente conversar e brincar e cantar e atuar, enfim, em cima disso, mais a gente vai estar contribuindo para um desenvolvimento correto, bom e rápido para a comunicação, enfim, da fala e da linguagem. O vocabulário deles aumenta muito, não é daí só a articulação. A gente tem outras questões também que vêm, que é o vocabulário, o uso da estrutura gramatical como um todo, as frases completas, as frases corretas. Eles aprendem a falar no futuro, passado, tudo isso a gente desenvolve nesse período. Então, é muita coisa para se desenvolver em nem tanto tempo assim. Para a gente conseguir chegar lá na idade da escola, de se alfabetizar, bem. E aí entra um outro aprendizado, que é a transferência dessa linguagem falada para a escrita. Que isso também é muito complexo e muito importante. Então, assim, a base para uma boa alfabetização é uma boa fala também, um bom desenvolvimento de linguagem de fala. Muito bem, realmente a doutora Marta Zequim aqui traz exemplos
importantíssimos, né? É claro, você que está assistindo e sempre nos prestigia no programa. Então, doutora Marta, estamos chegando aos minutos finais aqui da nossa entrevista. Eu gostaria que nesse instante, então, a gente passasse a tratar daquelas questões que são mais recorrentes, aquelas que mais acontecem, dando os exemplos que a senhora maravilhosamente vem dando até então, claro, aconselhando, né, os pais e as pessoas que estão lá nos assistindo nesse instante. Assim, na infância, o que é mais comum, o que mais se observa e que mais chega ao consultório é aquela criança que troca sons enquanto fala. Então, é o famoso cebolinha, ou o som do T por C, e geralmente acabam chegando um pouquinho mais tarde, assim, lá pelos 5 aninhos, porque daí vão entrar, então, né, para a escola, vão para a escola no ano seguinte, aí os pais se dão conta, a família, enfim, se dá conta de que não está completa, assim, não está pronta, né, a fala, e passa a ser importante. Então, se conseguir observar mais cedo isso, melhor para a criança, o desenvolvimento vai se dar melhor. E uma coisa importante, que eu acho que é importante a gente falar assim, que ao longo da vida inteira a gente acaba estando sujeito a alterações da fala. Então, por exemplo, a famosa língua presa, né, a língua entre os dentes, né, que chamam de língua presa, que é o falar com a língua no meio dos dentes. O uso de aparelho ortodôntico hoje em dia é muito comum, também pode vir a alterar. São coisas muito comuns que a gente recebe muito paciente, assim, né? Para alguma correção ortodôntica, passa a usar aparelho, a musculatura, né? A pessoa se atrapalha no jeito de falar, acaba criando jeitos de compensar a dificuldade que não são tão interessantes. Então, a musculatura tem que ser trabalhada. Algum tipo de, enfim, ao longo da vida, acidente vascular cerebral, né, que aconteça, pode alterar a fala, e tudo isso tem como ser trabalhado e tem como ser tratado. Então, tudo que compromete a articulação, a comunicação, a gente tem que pensar assim, que pode ser melhorado, pode ser aprimorado, ou pode ser tratado se preciso for. E aí entram as questões também da voz, né? A pessoa na comunicação acaba ficando rouca com muita frequência. A gente tem como trabalhar essa questão também. Né, se a gente parar para pensar na questão comunicação como um todo, todas as questões associadas a ela, seja no seu aprimoramento, no tratamento, tem como ser trabalhadas. Muito certo? Bem, realmente. Aspectos importantíssimos colocados aqui, referências, né, que realmente o pessoal pôde absorver com tranquilidade. Quero então agradecer mais uma vez pela sua participação. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui
para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.